Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez. A gente seguir falando de Grêmio e essa novidade, o zagueiro que está na pauta do Grêmio. Mas a janela está fechando e aí como é que faz? Tem uma brecha e a gente vai explicar tudo a partir de agora aqui no canal. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Terminando o vídeo, passa lá na kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Vamos lá, moçada, o Grêmio tem interesse na contratação do zagueiro Pedro Henrique, jogador de 28 anos que pertence ao Atlético Paranaense. Ele tem contrato com o Atlético Paranaense até dezembro e ele está na pauta do Grêmio. Um jogador que interessa ao Renato e que a direção do Grêmio abriu conversa, mas não tem proposta ainda. E aí é claro que existe essa questão envolvendo o fechamento da janela, que é agora, amanhã, né? É nessa quinta-feira que encerra o prazo de inscrições, a janela de transferências para o futebol brasileiro. Porém, há uma brecha no Regulamento Geral de Competições da CBF, e é uma brecha que foi aberta a partir do ano passado com a classificação do Água Santa para a final do Campeonato Paulista. Isso porque a janela também fechou antes, né? E muitos clubes estavam contratando jogadores do Água Santa, e aí o Água Santa ficaria sem time, né, para jogar as finais do Campeonato Paulista. O que foi feito? Os clubes que têm o desejo de contratar jogadores ganham uma janela extra, vamos chamar assim, mas para contratar apenas jogadores que estão atuando nos campeonatos estaduais, porque aí dá o prazo, ou dá o respiro, o fôlego, para os clubes que têm esses atletas, eles conseguirem jogar as competições até o final das suas participações nas competições, e com isso os clubes, né, os jogadores também não ficam amarrados depois deste período. Então, como esses jogadores não vão atuar nos campeonatos estaduais mesmo, então os clubes ganham essa brecha, ganham este respiro. E é aí que entra a situação envolvendo o Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense. Ele vem atuando o Campeonato Paranaense pelo Atlético, nesse esquema de rodízio que veio fazendo o Juan Carlos Osório enquanto treinador da equipe do Atlético Paranaense, enquanto ele estava no clube e estava fazendo esse rodízio, o Pedro Henrique fez parte deste rodízio. Ele atuou em 3 partidas do Atlético Paranaense neste atual campeonato estadual. Então ele é um jogador que pode sim entrar nessa situação. Mas o Grêmio ainda não fez uma proposta oficial e vai utilizar provavelmente sim esta brecha que apareceu que existe no regulamento, e os clubes estão atentos também a isso. Não é tanto uma prioridade por parte do Grêmio a contratação de um zagueiro, aliás, não era, né, até chegar este momento em que o Grêmio viu que a situação está complicada. O Grêmio que confirmou mais uma lesão no elenco, do zagueiro, do Bruno Vini, uma lesão muscular de grau 2, então a partir disso o Grêmio passou a buscar, tentar contratar zagueiros. O mercado já um pouco mais fechado com relação a isso, surge essa possibilidade do Pedro Henrique. Para quem não lembra, Pedro Henrique, zagueiro titular do Atlético Paranaense até metade do ano passado, quando ele sofreu uma fratura na partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E aí ele perdeu praticamente o restante da temporada. Ele voltou só no final da temporada, ou seja, perdeu o 2023, voltou neste 2024 e aí fez esses jogos que eu citei aí pelo Campeonato Estadual. Tá com 28 anos, um jogador que participou de conquistas recentes do Atlético Paranaense e tem contrato encerrando no final do ano. É claro que o Grêmio vai ter que colocar o dinheiro, vai ter que apresentar a proposta, o jogador vai ter que chegar no Atlético Paranaense, se colocar disponível para negociação, né, e o Grêmio vai ter que pagar algo para o Atlético liberar o jogador, né, neste período, né, nessa janela extra após os campeonatos estaduais. Não é uma janela longa, é uma janela curta, né, que vai compreender a reta final dos campeonatos estaduais e algumas 2, talvez, rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, o Grêmio está atento a essa situação e tem esse desejo de contratar o Pedro Henrique. E é claro que a gente já vem falando sobre essa necessidade de zagueiros no elenco do Grêmio. O Grêmio tem que buscar o jogador, o Grêmio precisa de um lateral esquerdo, mas também o que temos de informação é que mesmo precisando, o Grêmio não vai correr atrás deste lateral esquerdo. Dá para dizer então, portanto, que dentro desta janela de transferências agora, que encerra amanhã, dificilmente o Grêmio vai apresentar alguma novidade. Aquela situação, aquela cartada de última hora, que quando surge o nome ele já está praticamente contratado.
dificilmente o Grêmio vai fazer essa cartada e vai utilizar o que tem nessa brecha do regulamento geral de competições. Então o Pedro Henrique passa a ser a prioridade do Grêmio para depois da disputa dos campeonatos estaduais. Ou seja, ele sendo contratado, há aquela brecha também envolvendo a Copa Libertadores da América, né? O Grêmio poderia reservar a vaga dele, porque a Libertadores já terá começado após o término dos campeonatos estaduais. Então é um jogador que viria para a disputa de Libertadores, já que no Campeonato Gaúcho ele já não tem mais como jogar, porque essas inscrições estão fechadas. Fecha nesta quinta-feira a janela de transferências, como eu disse, só se o Grêmio apresentar algo muito surpreendente para anunciar alguém nessas últimas horas de janela de transferências. Vamos ficar atento e trazendo algumas novidades para vocês assim que elas surgirem. Portanto, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.